Oi, gente! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né, que nós já iniciamos, que nós falamos sobre o pronome relativo. E nesse contexto do pronome relativo, nós estudaremos as orações subordinadas adjetivas. Nós vimos, né, quando nós estudamos o pronome relativo, nesse momento, que ele vai introduzir uma oração adjetiva. Então, nós vamos ver como é que ele funciona, né, e como é que ele... a diferença que a gente pode ter entre essas orações. Tem dois tipos de orações adjetivas, tá bom? Então, vamos conceituar aqui, utilizando alguns anúncios que tem na atividade de vocês. Por exemplo, esse primeiro anúncio que fala que sua roupa usada precisa de alguém para passear, né? A gente tem aqui uma campanha, né, de doação de roupas. E embaixo tem esse trechinho, doe as roupas que você não usa para quem precisa, que é o que a gente vai analisar agora, certo? Vejam só que aqui nós temos um pronome relativo que, nós sabemos que ele é um pronome relativo porque ele está relacionado à palavra roupas, que é um substantivo, não é isso? Então, a gente já vê ali que ele está introduzindo uma oração que funciona como um adjetivo, né? Ele é um adjetivo ali, um adjuntado nominal em relação a roupas, não é qualquer roupa, são roupas que você não usa, certo? Então, vejam que essa oração está trazendo uma característica para roupas. Então, por isso que ela é chamada de oração adjetiva. Ela é subordinada, por quê? Porque ela depende do substantivo, nesse caso roupas, para poder ter esse sentido, tá? Nós já sabemos, desde que a gente estudou adjetivo no 6º ano, que o adjetivo, ele só funciona se ele tiver um substantivo ali, né? Ele dá característica a quem? Do mesmo jeito, é uma oração adjetiva. Ela precisa se ligar a um substantivo, que é o que está acontecendo aqui. Tá vendo? Vejam que ele está ligado a roupas. Então, que você não usa justamente se refere a roupas. São as roupas que você não usa, tá bom? Nós vimos também que o pronome relativo, ele é muito importante para que a gente possa evitar a repetição nos textos. Por exemplo, se a gente dissesse assim, as roupas que você não usa, doe as roupas para quem precisa. Vejam, para que repetir roupas? Se a gente pode usar um pronome relativo e juntar essas duas frases em um período, né? Então, vejam como é importante a gente ter esse conhecimento. Então, olha só. Esse que você não usa, que é a nossa oração adjetiva, ele poderia muito bem ser substituído por o adjetivo usadas. Vejam que é mesmo sentido. A diferença é que usadas é um adjetivo, uma palavra, e que você não usa é uma oração adjetiva, porque tem um verbo, né? Ó, usa, que você não usa, certo? Então, vejam aí que a função dentro do período é a mesma função, que vai mudar somente a estrutura. Um é uma palavra e o outro é uma oração, tá bom? Então, nós temos dois tipos de orações subordinadas adjetivas, somente dois. A explicativa e a restritiva. Vamos começar pela oração subordinada adjetiva explicativa. O próprio nome está dizendo, ela vai dar uma explicação, né? Essa oração ela vai acrescentar uma informação, uma explicação suplementar para um termo antecedente, certo? Ampliando ou detalhando, ou seja, é uma informação a mais, tá certo? É uma coisa a mais, ou seja, não é obrigatório, ele poderia estar ali ou não, tá bom? Outra coisa muito importante, além do sentido, é a questão da estrutura. Toda vez que tiver uma oração subordinada explicativa, ela precisa de vírgulas ou travessão, para isolar ali aquela oração. Como vocês podem ver aqui, essa é a nossa cidade, que gentilmente acolhe todos os visitantes. Então, aqui, essa informação que gentilmente acolhe todos os visitantes, vejam que ela se refere à cidade. Está trazendo uma informação a mais sobre essa cidade, certo? Uma explicação. E observem que tem uma vírgulazinha aí separando cidade dessa oração, tá bom? Então, essa é a oração subordinada explicativa. Se eu retirasse essa explicação, era só uma explicação a mais que eu retirei. Continuaria essa nossa cidade, a informação já estaria completa no sentido que eu quis dar. Essa é a nossa cidade, estou apresentando a nossa cidade, tá bom? Então, caso essa oração subordinada ela viesse no meio, como aconteceu naquela anterior, certo? Que é doe as roupas que você não usa. Vejam que você não usa está bem no meio. Caso ela viesse no meio, teria que ter uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá? Que é para isolar essa oração do restante da frase.
oração subordinada adjetiva restritiva, ela, ao contrário da explicativa que traz uma informação a mais, ela vai restringir. Ela vai trazer uma informação, uma explicação que é essencial, não é uma coisa a mais. Ela é essencial para o sentido do termo antecedente, particularizando, restringindo ou limitando. Então, eu vou especificar aquele termo de que se trata. E não se usa qualquer sinal de pontuação para isolar. Então, essa é uma diferença na estrutura que ajuda muito na hora da gente classificar. Olha só, a caneca que eu comprei está no armário, certo? Então, vejam, essa oração que eu comprei se refere à caneca. Então, quando eu digo a caneca que eu comprei está no armário, eu estou especificando qual é a caneca que está no armário, certo? Vejam que eu estou especificando, olha, a caneca que eu comprei, não é qualquer caneca, é a caneca que eu comprei. Então, não é uma explicação a mais sobre a caneca, ela está especificando qual é a caneca que eu estou falando. Então, essa é a diferença entre a explicativa e a restritiva. A explicativa traz uma informação a mais, certo? E a restritiva, ela vai restringir, ela vai delimitar, definir exatamente do que eu estou falando, tá? Vamos diferenciar. Eu tenho a mesma oração aqui, a diferença de que uma é explicativa e de que a outra é restritiva. A gente vê logo primeiro pela estrutura, que é essa de cima, como ela tem vírgulas, ela é a explicativa, a de baixo não tem vírgulas, ela é restritiva. Mas nós sabemos que mais importante do que a gente observar a estrutura é observar o sentido. Então, olha só, nessa primeira, quando eu digo assim, ó, os estudantes que se inscreveram comparecerão ao evento. Eu estou dando só uma explicação a mais sobre os estudantes, certo? Os estudantes compareceram ao evento, todos eles se inscreveram, todos eles compareceram ao evento. Estou dando uma informação sobre esses estudantes, dizendo que eles se inscreveram, certo? Vamos dizer que é a turma do 9º ano. Os alunos, os 13 estudantes que se inscreveram compareceram ao evento. Então, os 13 se inscreveram, os 13 compareceram ao evento. Digo, os alunos do 9º ano que se inscreveram compareceram ao evento. Então, todos os alunos se inscreveram, todos os alunos foram ao evento. Já nesse segundo, vejam que é diferente. Eu digo, os estudantes que se inscreveram compareceram ao evento. Então, dá a entender que só os que se inscreveram compareceram ao evento. Tem outros que não se inscreveram. E aí, eles, no caso, não compareceram ao evento. Vou dar um exemplo que na turma de vocês, 5 se inscreveram. Então, os estudantes que se inscreveram compareceram ao evento. Então, aqueles 5 foram ao evento e os outros 8 não, tá? Então, vejam que na primeira eu trago uma explicação para aquele termo. E nessa segunda eu estou restringindo, estou especificando somente alguns em relação a outros, tá bom? Super simples, é só pensar direitinho, tá? Tentem abstrair, não entendeu ainda? Lê de novo, lê mais uma vez até você compreender, volta o vídeo, escuta de novo o que eu falei, até você compreender essa diferença, que aí você não vai esquecer não, tá bom? E nós temos também, como todas as outras orações subordinadas, as orações reduzidas. Então, pela lógica, a gente já sabe mais ou menos como é. Ela não tem o quê? Não tem pronome relativo e o verbo é numa forma nominal. Infinitivo, gerúndio, particípio, certo? É a mesma coisa das outras. Vamos ver como é que funciona? Para eu saber, logicamente, que é uma oração adjetiva, ela tem que se referir a um substantivo, né? Olha só, a raiva é uma doença séria e contagiosa, transmitida pela mordida de morcegos hematófagos. Vejam que essa oração, transmitida pela mordida de morcegos hematófagos, se refere à raiva, certo? E vejam também que transmitida é o verbo transmitir, né? Só que está numa forma nominal, está no particípio. Nas orações adjetivas é muito comum o uso dos verbos no particípio, tá? Porque o particípio ele é muito semelhante a um adjetivo. Então, transmitida pela mordida de morcegos hematófagos. Então, não tem um pronome relativo e o verbo transmitir está numa forma nominal. Vejam que tem uma vírgula, o que significa que essa oração ela é explicativa, está trazendo uma informação a mais sobre a raiva, que é essa doença, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Façam os exercícios para que a gente tire as dúvidas na hora da correção, mas é importante que vocês façam os exercícios que são essenciais para que não hajam mais dúvidas, ok? Tchauzinho!